Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Chamada Sinapta foi registrada em janeiro de 2026 e inscrita no Registro Mercantil de Madrid em fevereiro. A companhia declara atividades genéricas na área de tecnologia e não apresentou movimentação desde a abertura. O endereço informado é o mesmo de um escritório de advocacia e o capital social da empresa é de cerca de R$18 mil, o mínimo exigido pela legislação espanhola. A abertura da empresa ocorre em meio às investigações que apuram desvios em aposentadorias no INSS. A defesa de Lulinha afirma que a empresa cumpre todas as exigências legais e foi criada para projetos futuros, sem relações com as investigações das fraudes do INSS. André Marcília, boa noite, seja muito bem-vindo. Se a gente puxar aí a cronologia dos fatos, o Lulinha se muda para a Espanha em julho do ano passado. Em agosto do ano passado é instalada a CPMI do INSS e agora mais essa informação de uma empresa criada em janeiro deste ano, no meio do olho do furacão das investigações da CPMI do INSS, essa empresa criada em nome do Lulinha, do filho mais velho do presidente Lula. Boa noite. Boa noite. Fiquei surpreso, achei que ele só investia em maconha medicinal. Então, também aqui temos um empresário da tecnologia. Atividades genéricas. Atividades genéricas. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Piotr. Mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Olha, a gente não tem como aqui, né, se fazer de desentendido. Então, é claro que se você juntar as peças, você tem o Lulinha começando a investir na Europa no momento em que a coisa começa a esquentar para cima dele aqui no Brasil. E começa a investir em ramos que ele não tem a menor familiaridade. Aliás, com o que ele tem familiaridade? A menos que ele fizesse uma empresa sobre adubos para zoológico na Europa, enfim, não creio que ele tenha mais nenhuma especialidade. A única especialidade que ele tem é de fazer essas picaretagens que a gente tem visto amplamente serem divulgadas pela imprensa, por todos nós, das relações dele com esse escândalo e com todos os outros escândalos mais pelos quais passou o PT e os governos Lula. Sempre estava ali no meio do escândalo do governo Lula, o Lulinha. Então, provável, né? A gente não pode descartar a possibilidade de que essas empresas, seja da maconha medicinal, seja a de tecnologia e assuntos genéricos, sejam empresas para ele receber valores ali na Europa enquanto lá estivesse refugiado, né? Ou em fuga, vamos dizer assim, e até mesmo para que ele pudesse, quem sabe, devolver esse dinheiro ou, enfim, usar essa empresa como uma maneira de transacionar valores e devolvê-los para o Brasil, sabe-se lá para quem, enfim, nessas tramóias todas nas quais ele está ligado. O importante disso, Paula, me parece ser o seguinte: o Lulinha está tendo de se explicar. O Lulinha está tendo de dizer quais são as atividades e viagens lícitas que ele faz. E são poucas. Ele tem pouca coisa a dizer. Mas se ele está tendo de explicar, é porque nós estamos cercando, enquanto Estado, enquanto Polícia Federal, nós estamos cercando o Lulinha, e o Lulinha cercado, falando por meio de advogados, é um ganho. Estamos chegando lá, porque na hora que o Lulinha começa a se explicar, é que a Polícia Federal provavelmente passa a atuar de forma mais firme e demonstra que ele está errado, que tem mais coisa por trás e assim por diante. Então estamos iniciando o puxar de fio de um novelo que certamente será bastante extenso. Pois é, parece que o Lulinha também está se cercando, Marcília, de artimanhas, né, como a criação dessa nova empresa em janeiro de 2026. Adalberto Piotr, boa noite. A gente lembra que o Lulinha ainda não é formalmente investigado, mas ele apareceu nas investigações da Polícia Federal, uma troca de mensagens envolvendo o Careca, do INSS, e a amiga empresária, a tal da Roberta Luxinger, que seria intermediadora ali de uma mesada que ele receberia no valor de R$300 mil. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília.
Ana querida, mestre Augusto, a todos que nos acompanham. O Lulinha é filho do presidente da República. Nós estamos aqui tratando do filho do presidente da República com acusações claras da polícia, investigações que visam aqui apontar, ou melhor, apurar um escândalo, ou seja, corrupção. E no caso do Lulinha, envolvido no roubo de aposentados. A frase é simples. Filho do presidente da República, Lulinha, filho do Lula, está sendo investigado no inquérito ou pela CPMI que apura roubo de aposentados. Vê a gravidade do fato. Agora vamos a um ponto. Vou com o Marcília nesse aí, porque o Marcília acho que foi ao essencial. Nós estamos investigando, o cerco está se fechando. Eu sei que boa parte das pessoas, não raro, diz assim, me lembro quando houve a CPI dos Correios, que depois veio exatamente a história do mensalão, alguns diziam assim, mas teve lá aquele caso dos anões do orçamento, teve não sei o quê e nada aconteceu. Bom, não, as coisas aconteceram. E se elas aconteceram porque de fato existiram. Mas mais que isso, você vê que há sim punições, em que pese o anticlímax que foi a interferência do Supremo nas apurações da Lava Jato, que liberou todo mundo, inclusive o próprio Lula, para concorrer à eleição, hoje está se retomando. E veja só, né? Nós estamos vendo agora problemas de dentro do Supremo, como no caso do Banco Master, que é um pouco maior. Muita coisa está acontecendo, o momento do Brasil é outro. Sim, demora, sim, é um pouco mais dolorido, sim, mas enfim, o caminho agora está certo. Até outro dia era de absoluto silêncio em relação aos abusos que o Supremo cometia, por exemplo, como o inquérito 4781. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Ana, querida, Piotr, meu amigo Marcília. Boa noite a você que nos acompanha. O Lulinha não tem profissão definida, né? A profissão dele é filho do presidente. Filho do presidente. Há um livro, eu não me recordo agora o nome do autor, que foi escrito por um sócio do ex-sócio do Lulinha, e ele mostra como é que o Lulinha age. Ele age o tempo todo usando o nome do pai e realmente não é especializado em nada e não sorri. Vocês já viram alguma foto dele sorrindo? Ele está sempre com uma cara fechada aí, que é a expressão do arrogante, do prepotente. É isso que ele faz, o Lulinha. Se ele não fosse filho do presidente, ele continuaria, se conseguisse manter o emprego, continuaria trabalhando como monitor, sei lá o que ele era, assessor do zoológico. É isso. Ele subiu com o pai. Quem é filho do Lula não pode acreditar que você deve ser escrupuloso, que você deve ser honesto. E ele seguindo, pendurado nesse parentesco estreitíssimo, ele ganha milhões. Só isso. Ele seria um nada, como é um nada, se ele não usasse o fato de ser filho do presidente. Ana Paula Henkel, boa noite. Ana, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais uma informação que tem relação com o Lulinha, que informou o Supremo Tribunal Federal que está, então, disposto a voltar ao Brasil para depor nas investigações sobre as fraudes no INSS. Essa comunicação foi feita ao ministro André Mendonça por meio da defesa do empresário. Segundo o advogado, Lulinha se coloca à disposição da Justiça de forma voluntária para esclarecer dúvidas sobre a sua relação com investigados no caso. A defesa afirma que, com a apresentação espontânea, não há risco de prisão do filho do presidente. Integrantes da Polícia Federal chegaram a discutir internamente a possibilidade de pedir a prisão do empresário, mas a medida não foi adotada. Os advogados também sustentam que a mudança para a Espanha foi planejada antes das investigações e não tem relação com o caso. Até o momento, o ministro André Mendonça não definiu se irá ouvir Lulinha nem estabeleceu data para eventual depoimento, Ana. Então, os advogados querem que o Lulinha se apresente espontaneamente para prestar todos os esclarecimentos. E o pai, o presidente Lula, está muito preocupado, porque, claro, tudo isso tem respingado na popularidade do presidente Lula.
É o mínimo, né? Boa noite. Paula, professor, Marcília, Piotto, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Engraçado que, lendo aqui, né, a notícia, a empresa registrada em janeiro, né, desse ano, 2026, e eu achei curioso, atividades genéricas na área de tecnologia. Parece o inquérito 4781, né? Atividade genérica. Tudo e não é nada. É tudo e não é nada. Você vai colocando ali naquele balaio, vai colocando. E aí agora o fato dele arrumar a desculpa, porque é uma desculpa, né? Que ele viajou antes das investigações. O problema é que antes das investigações, nós estamos diante de um caso agora do Banco Master do Vorcaro, que o Vorcaro faz uma pergunta no dia da prisão. E aí? Conseguiu bloquear? Então, esse antes das investigações não quer dizer nada, porque ele pode muito bem ter sido avisado. Olha, sai porque vai chegar em você. É mais fácil, mais difícil chegar em você se você estiver fora do país. Agora, tem a mesma pressão que foi feita nos últimos 7 anos em relação a qualquer investigação no Brasil, essa mesma pressão usando a jurisprudência do Supremo, o mesmo caminho da Polícia Federal precisa ser usado nesse caso. Cancela o passaporte, tem que extraditar, tudo isso. Porque nós estamos agora, de fato, num caso de grande interesse da nação, dinheiro público metido aqui nisso tudo. Então, acho que não dá mais para ficar, né, de panos quentes porque é o filho do presidente e que nós sempre repitamos o áudio do presidente Lula. Se o meu filho deve alguma coisa, que ele venha. Não precisa esperar. Se ele quer esclarecer, pegue um avião e venha e esclareça. Não tem nada a temer, não tem nada a esconder, então o faça. Pois é, diga. Só rapidamente completando, eu estou na estrada faz tempo, né? Eu nunca vi a corrupção no Brasil alcançar essa escala. Eu nunca vi. Você tem em todas as instituições gente que não merece confiança para ser brando. Você tem negociatas em todas as instituições. E você não tem alguém que desfraude essa bandeira aí da honestidade, porque basta ser honesto no Brasil para você, primeiro, ficar notório. Segundo, você ter possibilidade de fazer uma carreira política rápida. É impressionante e as pessoas não percebem isso. Quer dizer, é o pai, o filho, você pega a família inteira, os pais ensinam os filhos a roubar. Quer dizer, como é que pode? Imagine, o meu pai podia chegar e dar uma bronca em mim, ó, faz cuidado, você quer. O Lula vai falar o quê pro filho? Se o filho estiver meio bêbado, ele costuma estar. Ele fala, mas o senhor vai querer conversar sobre honestidade comigo? Vamos parar de brincadeira. Marcília, só queria te perguntar, porque o Marco Aurélio de Carvalho, que é o consultor jurídico, como se diz aí do... Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política Mendonça, para evitar derrota no STF e mantém prisão de vocal. O relator compartilhou documentos sigilosos com colegas antes da abertura do plenário virtual para assegurar votos. O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, o STF, atuou nos bastidores para evitar uma derrota na segunda turma e garantir uma manutenção da prisão preventiva do banqueiro Daniel Vocaro, dono do Banco Master. Antes do início do plenário virtual, às 11 horas da última sexta-feira, dia 13, Mendonça compartilhou com os demais ministros e representações da Polícia Federal os documentos que é fundamental a decisão da decretada prisão em 4 de março. O inquérito segue sob sigilo. Iniciativa buscou assegurar que os colegas tivessem acesso não apenas a voto antecipado do relator, mas todos os elementos que embasaram a medida. Mendonça já contava com o apoio do Luiz Fux, mas precisava consolidar um terceiro voto para formar maioria e evitar uma derrota poderia enfraquecê-lo dentro do tribunal.
caso ficasse vencido, sairia politicamente fragilizado da corte. O voto do Cássio Nunes Marques era considerado o mais incerto disputado nos bastidores. De acordo com fontes ouvidas pela imprensa, Nunes Marques recebeu diversas ligações de parlamentares pedindo soltura advogado. Logo após a abertura do plenário virtual, o STF formulou maioria para manter a prisão preventiva de Fux e Nunes Marques. Acompanhar o relator, resta apenas o voto de Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, que tem até o dia 20 para manifestar. Dias Toffoli declarou suspensão e não participará do julgamento. A pressão por desfecho diferente da intenção liderança do Centrão procurante ministro da Corte para defender a transferência de vocal para a prisão domiciliar sob o argumento que não eventual delação premiada poderia atingir atores políticos, levante haveria o receio que essa pressão externa favorecesse a soltura do banqueiro como uma forma de virtual de acordo com a população. O ministro, ouvido pela imprensa, classificou a tentativa como constrangedora, afirmou que se escaneou soltar o banqueiro diante do volume de evidência apresentado pela investigação. A estratégia do Centrão levou a conta a declaração de suspensão do Toffoli na noite de quarta-feira. Com a saída do ministro, segundo a turma passou a ajudar o caso com 4 integrantes. Um eventual empate de 2-2 beneficiaram pela regra percentual de pena que implicaria a libertação imediata do vocal.